pessoal, mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre análise vetorial. Vamos definir o que é um produto escalar e o que é um produto vetorial. Bom, um produto escalar, também chamado de interior, de dois vetores A e B, né, pode ser representado desta forma. O vetor A, um ponto, e o vetor B. Aqui eu uso esse ponto, é o produto escalar. E aqui a gente lê A escalar de B. Muito bem. Esse produto vai ser o produto dos módulos dos vetores A e B. Então, eu vou achar o módulo do vetor A, vou achar o módulo do vetor B e vou multiplicar. Esse produto vai ser o módulo do vetor A escalar de B. E vou multiplicar pelo cosseno do ângulo entre eles. Observe que, como aqui é módulo, então o resultado vai ser um número. O cosseno também é um número. Portanto, o produto escalar, obviamente, vai gerar número. Bom, eu posso representar desta forma também. Ó. Produto A escalar de B é igual o produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? Então, veja que aqui são vetores e aqui são escalares. Né? É o valor numérico. Né? Bom, algumas leis são válidas para o produto escalar. Vejamos quais são. Então, por exemplo, se eu fizer A escalar de B, o resultado será igual a B escalar de A. Né? Então, a lei comutativa também vale para os produtos escalares. A segunda lei é a distributiva. A escalar de B mais C será igual a escalar de B mais A escalar de C. Uma terceira propriedade é se eu tiver um número multiplicando um produto escalar, eu posso transformar isso pegando esse número, multiplicando o primeiro vetor e depois faço escalar com o outro vetor. Ou posso pegar o primeiro vetor e faço escalar com o produto do número pelo outro vetor. Ou posso fazer também o produto escalar dos dois vetores e depois multiplicar por um escalar m. Bom, se nós pegarmos os vetores unitários i escalar de i, o resultado vai ser 1, visto que, como os dois vetores são iguais, né, então o ângulo entre eles é 0, e o cosseno de 0 é 1. E como eles são vetores unitários, então o módulo do i é 1 e o módulo do i é 1. Então a resposta é 1. Vale o mesmo para j escalar de j. E o mesmo para k escalar de k também vai dar 1. Agora, se nós fizermos escalar de i vezes, vetor i escalar com o vetor j, então, como I e J formam um ângulo de 90 graus, cosseno de 90 é 0. Portanto, o produto escalar será 0. Então, I escalar de J é 0. J escalar de K é 0. E K escalar de I também é 0. Ainda temos mais duas leis. Então, aqui no caso, se eu tenho o vetor A dado por essas coordenadas e na direção de I, de J e de K, e o vetor B da mesma forma, então o produto escalar será o produto dos coeficientes de cada componente do vetor. Então vai ser a componente A1 com a componente B1. Aí aqui é vezes,
né? Então, vezes mesmo. Aqui não é produto escalar, é produto numérico mesmo, né? Então, aí eu vou ter uma soma de produtos, o que vai me gerar um número. Bom, se eu fizer o vetor A escalar de A do próprio vetor, então eu posso escrever que é A ao quadrado, ou seja, é A1 vezes A1, A2 vezes A2 e A3 vezes A3. Portanto, eu tenho esse resultado. Bom, se o produto escalar dos dois vetores for zero e nem o vetor A e nem o vetor B são nulos, nenhum dos dois são nulos, então eu vou dizer que os vetores A e B são perpendiculares. Então, quando isso acontecer, o resultado é zero. Visto lá entre I, entre J, entre J e K e entre K e I, você viu que deu zero. Então, eles são perpendiculares, visto que o ângulo entre eles é 90 graus, e o cosseno de 90 é zero. Agora vamos para o produto vetorial, ou chamado também de exterior. Então, a representação é feita desta forma, é o vetor A, aí um x, né? Um x, B. E eu leio A vetorial de B. Bom, como que é feito isso? Ora, o resultado desses dois vetores vai ser também um vetor, visto que o nome é produto vetorial. Então, o resultado também é um vetor. E o módulo desse vetor vai ser o produto dos módulos de cada vetor aqui, multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Muito bem. Mas como esse produto vai gerar um vetor, então o vetor vai ter o módulo, vai ter a direção, que será perpendicular ao plano de AB. E o sentido vai ser tal que os três vetores vão formar um triedro positivo. Então veja, o produto vetorial vai gerar um vetor. Então esse novo vetor terá um módulo, que vai ser o produto dos módulos deles, e a direção será perpendicular ao plano de A e B, e o sentido é tal que os três vetores formam um triedro positivo. Então, é mais ou menos esse desenho. Então, eu tenho aqui o vetor A e o vetor B no mesmo plano. Então, o produto vetorial de A por B vai ser exatamente esse vetor aqui, ó, que será perpendicular ao plano de AB. E o sentido será para cima, porque tem que formar um triedro aqui, né? Um triedro positivo. Algumas propriedades também valem aqui, né? Então aqui está o resultado, né? Vai ser A vezes B, o módulo, seno do ângulo, e o vetor U, que é a direção e o sentido do A vetorial de B. Então algumas leis são válidas aqui também. Se nós fizermos A vetorial de B, o resultado será igual a menos B vetorial de A. Okay? Então, aqui não vale a comutativa, né? Agora, se eu tenho o vetor A feito vetorial de uma soma de dois vetores, o resultado será o A vetorial de B mais A vetorial de C. Uma terceira lei, se eu tiver um escalar multiplicando o produto vetorial, então eu posso pegar esse escalar, multiplicar um dos vetores e depois fazer vetorial com o outro. Ou posso fazer o trocado também. Pego o primeiro vetor e faço o vetorial do escalar vezes o segundo vetor. Ou posso fazer também a vetorial de B e aí multiplicar por esse escalar. Bom, aqui nós temos que I escalar com I, J escalar com J, perdão,
I vetorial de I, J vetorial de J, K vetorial de K, o resultado vai ser zero. Né? Visto que, como os vetores são iguais, então o ângulo entre eles é zero. Ou seja, o seno de zero é zero. Daí este resultado fica zero. Agora, quando fazemos I vetorial de J, a resposta vai ser o vetor K, visto que o módulo de I é 1, o módulo de J é 1. Mas o ângulo entre eles é 90. Portanto, seno de 90 é 1. Então, como eu tenho que formar aqui, os três vetores têm que formar um triângulo positivo, então eu vou ter I com J e o K para cima. Se eu tiver J vetorial com K, a resposta vai ser o I. E se eu tiver K vetorial de I, a resposta vai ser o J. Bom, outras leis. Eu ainda tenho aqui, se eu tenho os vetores A e B escritos dessa forma, então o produto vetorial de A com B será o módulo, né, do vetor será o determinante dessas componentes aqui de cada vetor. Então, a segunda linha são os componentes do vetor a terceira linha, os componentes do vetor B, e a primeira linha, o IJK, os vetores unitários. Né? Muito bem. O módulo de A vetorial de B será igual à área do paralelogramo cujos lados são os vetores A e B. Então, se eu desenhar o vetor A e desenhar o vetor B, né, eu achar a área desse paralelogramo, então o resultado vai ser A vetorial de B. Ora, se A vetorial de B for zero, isso quer dizer que o ângulo entre eles é zero. E os vetores também não são nulos. Né? Então, esses vetores serão o quê? Paralelos, que é o contrário do produto escalar, né? Que são perpendiculares. E aqui eles são paralelos. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.